Livro do profeta Daniel, capítulo 1, verso de 1 a 9. Diz assim a palavra do Senhor. No ano terceiro do reinado de Joaquim, rei de Judá, veio Nabucodonosor, rei da Babilônia, a Jerusalém, e a sitiou. O Senhor lhe entregou nas mãos a Joaquim, o rei de Judá, e alguns dos utensílios da casa de Deus. A esses levou-os para a terra de Sinar, para a casa do seu Deus, e pôs na casa do tesouro do seu Deus. Disse o rei a Aspenaz, chefe dos seus eunucos, que trouxesse alguns dos filhos de Israel, tanto da linhagem real como dos nobres, jovens sem nenhum defeito, de boa aparência, instruídos em toda a sabedoria, doutos em ciência, versados no conhecimento, e que fossem competentes para assistir no palácio do rei, e lhes ensinasse cultura e língua dos caldeus. Determinou-lhes o rei a ração diária, das finas iguarias da mesa real e do vinho que ele bebia, e assim fossem mantidos por 3 anos, ao cabo dos quais assistiriam diante do rei. Entre eles se achavam dos filhos de Judá, Daniel, Ananias, Misael e Azarias. O chefe dos eunucos lhes pôs outros nomes, a saber Daniel, de Belsassar, Ananias, de Sadraque, Misael, de Mesaque e Azarias, de Abed-nego. Resolveu Daniel firmemente não se contaminar com as iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Então pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não contaminar-se. Ora, Deus concedeu a Daniel misericórdia e compreensão da parte do chefe dos eunucos. Pai querido, é a tua palavra que será exposta neste momento. E o Senhor conhece cada coração que está sintonizado com o Senhor neste momento. Por isso, ó Pai, através do Teu Espírito Santo, nosso Mestre por excelência, aquele que ensina, aquele que convence, aquele que ilumina, Senhor, entregue o recado do Senhor aos nossos corações nesse momento. E adoramos, Pai, mais uma vez, por esse grande privilégio de juntos agora estudarmos a Tua palavra. Te adoramos, Pai, te bendizemos e te exaltamos em o nome do Senhor Jesus. Amém. Fidelidade na adversidade. Havia uma árvore, um carvalho, que durante séculos manteve-se imponente em determinada região do Alasca. E essa árvore resistiu às tempestades, resistiu aos raios, às nevascas, às avalanches, aos ventos violentos. E diz essa ilustração que agora, porém, essa árvore está impotente e se tornou apenas um monte de madeira em decomposição. Mas o que aconteceu com essa árvore que era tão imponente, tão bonita, tão forte? Diz que um bando de besouros a atacou. Começou então a roer as suas raízes e de repente aquela árvore que parecia um grande prédio cedeu às pragas e tombou. Queridos, muitas vezes essa é a história também de muitas pessoas que serviram ao Senhor. Essa é a história de muitas pessoas que andaram com o Senhor, permaneceram firmes por grande parte da sua vida, superaram, resistiram às tentações, superaram os ataques do inimigo, as duras crises, foram ousadas. Mas pequenos pecados começaram a surgir na sua vida. Começaram a ser atacadas por pequenos pecados, que nós chamamos de pequenos pecados. E esses pequenos pecados então foram corroendo a vida espiritual dessa pessoa, ou dessas pessoas, de repente, elas caíram.
Então, o que essa ilustração nos ensina? Ela nos ensina que nós temos de olhar para esse texto, principalmente 2 versículos que nós destacamos, que é o versículo 8 e 9, diz assim: resolveu Daniel firmemente não contaminar-se com as finas iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Então pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não contaminar-se. Ora, Deus concedeu a Daniel misericórdia e compreensão da parte do chefe dos eunucos. Irmãos, essa história desse jovem Daniel, desses jovens, dos outros 3 que estavam com ele, mostra que eles foram fiéis a Deus, apesar das adversidades. Isso nos leva a pensar nas adversidades que nós enfrentamos no dia a dia, principalmente os jovens, e hoje o Senhor mandou um grupo bom de jovens aqui para ouvir essa mensagem. Não que eu não seja tão jovem, não sou tão jovem igual vocês, mas o Senhor usa a vida, principalmente de Daniel, que era o líder desse grupo, para nos ensinar nesta noite que nós devemos manter firmes a nossa fé firme no nosso Deus, apesar das adversidades. Daniel, juntamente com os seus 3 amigos, diz aqui o nosso texto, foram levados para a Babilônia. E eles foram selecionados. Irmão, se lembra que o texto diz que precisavam ser jovens selecionados. Porque o rei queria ter um grupo de conselheiros sábios, inteligentes, estudiosos. E então eles foram para uma terra totalmente diferente. Um ambiente totalmente diferente da sua terra natal, com costumes e principalmente crenças e práticas que desafiavam a sua fé. Então, muitas vezes, queridos, nós também estamos num ambiente assim. Talvez no seu trabalho, lá na sua faculdade, ou mesmo na sua própria casa. Você está num ambiente assim, um ambiente que desafia a sua fé. Você é, a cada instante, confrontado nesse desafio na sua fé. Mas esses jovens se mantiveram firmes. E diz o texto, Daniel decidiu não se contaminar com os manjares do rei. Então a gente fica imaginando, era uma situação muito difícil. Eles não tinham lá no palácio do rei, onde eles estavam, confinados, claro. E esse período durou 3 anos, diz o texto aqui. Eles não tinham alguém lá de Judá para cozinhar para eles. Tudo ali era diferente, a cozinha era diferente, o tempero era diferente, os costumes eram diferentes, os horários eram diferentes. Mas diz o texto que Daniel resolveu firmemente não contaminar-se com as iguarias do rei. Então a primeira coisa que nós aprendemos nesse texto é que a tentação foi resistida. A tentação foi resistida. O que ele fez? Ele falou, eu não vou tomar do vinho que o rei toma e nem vou comer, principalmente aquelas carnes gordas que se servia na mesa do rei. Então, quando veio aquele que ia tomar conta deles, o chefe dos eunucos, ele conversou com ele. Ele falou, olha, eu quero te fazer um pedido. Eu sei que é difícil, eu sei que você está cumprindo ordens do rei, mas eu queria pedir que a gente não usasse, nós 4, as iguarias do rei. A gente queria comer legumes. Talvez umas frutazinhas, A gente queria comer legumes, frutas, verduras, porque a gente não quer se contaminar. Então essa recusa de Daniel, não era apenas, porque era um vinho diferente do que ele tomava, talvez, lá em Judá, porque haviam problemas no cardápio real, pelo menos 2 problemas. Primeiro, incluía alimentos proibidos pela lei judaica.
Incluía alimentos que não eram preparados segundo as estipulações da lei judaica, ou da lei mosaica. Porque estavam fora da sua terra, num país estrangeiro. E a segunda coisa, provavelmente, aquela carne que era servida na mesa eram carnes dedicadas a ídolos, que era um costume da Babilônia. Matava-se um animal, dedicava-se ao ídolo uma parte, a outra parte levava-se para as mesas. Então, se eles participassem da mesa real, da comida do rei, eles estariam reconhecendo os seus ídolos como divindade, que estavam comendo aquele alimento oferecido, consagrado aos ídolos. Então, queridos, nós temos aqui um grande questionamento para a nossa vida. Daniel decidiu não se contaminar. Ele resistiu à tentação. Esse é o primeiro desafio que o Senhor faz ao nosso coração. Nós temos resistido às tentações que o dia a dia tem colocado diante de nós, os amigos, entre aspas, têm colocado diante de nós, talvez nossos próprios familiares têm colocado diante de nós. Nós temos resistido às tentações. Daniel decidiu não contaminar-se. Então que essa seja a nossa decisão nesta noite também, diante do mesmo Deus de Daniel. Senhor, a partir de hoje, se eu tenho sido contaminado, não vou me contaminar mais. Eu estou diante do Senhor fazendo esse compromisso. A segunda coisa que o texto nos ensina é a importância de uma decisão antecipada. Ou seja, mesmo antes de enfrentar a tentação, Daniel decidiu firmemente permanecer fiel a Deus. Uma decisão tomada antecipada, não foi na hora. Ele não chegou ali diante da mesa com aquelas iguarias, todas e chamaram a atenção, nem naquele vinho espumante, e tomou a decisão. Não, foi antes. Antes de ser servida a refeição, ele tomou essa decisão, uma decisão antecipada. Outras vezes, queridos, nós precisamos também agir antes que venham sobre nós as tentações e as pressões do mundo. Você vai começar algo novo na sua vida, você deve pensar como Daniel. Eu vou manter-me fiel ao meu Deus. Porque nós somos rodeados todo instante, todo momento. Somos rodeados por pessoas que tentam nos influenciar. Nós precisamos tomar essa decisão. Não sermos contaminados com aquilo que as pessoas vão tentar inculcar na nossa mente ou no nosso coração e não cedermos às pressões. Tomar decisão antecipada. Eu estou indo para tal lugar, mas esse lugar é assim, 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 o ambiente, eu vou ficar no meu canto, porque eu sou um servo de Deus. Eu vi um testemunho de um pai um dia desse, aqui de uma pessoa da igreja, dizendo que o filho já aos 28 anos, nunca falou um palavrão dentro de casa. E é um filho que está terminando doutorado, vai ser doutor daqui a pouquinho. Nunca ouviu falar um palavrão, quer dizer, não se deixou contaminar. Porque palavrão a gente ouve toda hora, principalmente na rua. Palavrão a gente ouve para todo lado, e coisas que fere o ouvido da gente. Então não se deixe contaminar, tome essa decisão. Fala isso diante do Senhor, a partir de hoje acabou. Eu fiz isso até agora, daqui para frente, vamos cortar fora. A terceira coisa que o texto nos ensina é o risco dessa decisão. Daniel, ao chegar com seus 3 companheiros diante daquele funcionário do rei e dizer que não queria se contaminar, estava correndo um grande risco. Por quê? Recusar o manjar do rei poderia ser visto como uma ofensa grave.
Eu ia dizer, mas por que ele não quer comer da minha comida? É a melhor que tem. Por que ele não quer tomar do meu vinho? É o melhor que tem. E poderia resultar em uma punição severa. Eu li um ditado semana passada que eu achei interessante, diz assim: nós tomamos nossas decisões e nossas decisões nos transformam. Será que as decisões que temos tomado têm nos transformado? Ou nós tomamos decisões e não conseguimos levar avante? Eu estava acompanhando semana passada um caso de um casal que está se divorciando e a esposa falou, mas ele prometeu que ia me amar até que a morte nos separasse. Tomou uma decisão e não cumpriu. Por isso, queridos, nós como servos de Deus, precisamos tomar decisões sábias. Porque nós temos um compromisso com Deus que é fiel. E tomar decisões que vão transformar a nossa vida. A decisão maior que vem na nossa vida para nos transformar é o nosso encontro com o Senhor Jesus Cristo. Quando a gente abre o coração e fala, Jesus, a partir de agora eu pertenço ao Senhor. Eu me lembro um caso que num dos campos que eu trabalhei, eu tinha um evangelista que trabalhava comigo numa congregação e ele evangelizou um pai de santo. Mas a hora que ele foi lá na casa daquele homem, ele ficou com medo, porque tinha lá os altares, todos que ele usava nos rituais dele. Ele voltou para casa e falou, pastor, eu estou com medo, eu preciso do senhor aqui. Eu estou com medo. Aí marcamos o dia e a hora, nós fomos lá e fomos orar com aquele recém-convertido. E a hora que a gente estava orando, o diabo manifestou nele, porque ele era um pai de santo, né? Ele era um... O diabo falou, esse não, esse vocês não vão levar, porque esse é meu cavalo. Eu falei, então você caiu do cavalo, que agora ele é de Jesus. E a vida daquele homem foi mudada pelo Senhor de tal maneira que hoje ele é um obreiro da nossa igreja presbiteriana no Brasil. Ele deixou aquelas práticas todas, falou, eu vou voltar para minha terra, para minha família, que a minha família é escrava do diabo, e eu vou lá falar de Jesus para eles. Então hoje é um obreiro em uma das nossas igrejas lá na região do Nordeste. Então, veja que deve ter provocado assim algo tremendo lá na cozinha do rei, essa decisão de José, não se contaminar. E houve mudança na vida dele. Assim como houve na vida de José. José tomou a decisão também de não pecar contra o Deus dele. E ele foi tentado, ele foi cercado, ele foi assediado. Mas ele tinha decidido não pecar contra o Deus dele. E disse, como faria eu tal coisa e pecar contra o meu Deus? E outras grandes pessoas da Bíblia, outros grandes nomes, grandes heróis da fé, também tomaram decisões assim. Decisões que transformaram não só a vida deles, mas a vida de muitas pessoas. Por exemplo, Moisés. Quando Moisés volta para o Egito, o companheiro dele, o irmão dele de criação, um príncipe, diz, se você muda de ideia, deixa essa ideia de querer libertar o povo, vem para cá, vem trabalhar com a gente de novo. Vem ser aqui o braço direito do rei. Moisés disse, eu tomei uma decisão. E essa decisão foi Deus quem colocou no coração dele de libertar a nação de Israel ali do Egito. Portanto, queridos, uma escolha no tempo produz um destino na eternidade. Principalmente quando essa decisão envolve entregar sua vida ao Senhor Jesus Cristo. Então, mudança de destino. Eu vivi uma outra experiência no outro campo. Recebi uma manhã um rapaz alto, forte, bonito, né? Não tem problema nenhum de falar que o rapaz é bonito, porque o rapaz era simpático mesmo.
bem altão, fortão. Mas ele estava bêbado e estava embriagado. E eu disse a ele, por que você veio me procurar? Ele falou, meu irmão, o irmão dele era meu mecânico, é muito meu amigo. Ele falou, meu irmão falou, é para eu te procurar, que minha vida não está valendo nada. Falei, não está mesmo, não. Ele falou, eu estou bêbado. Eu falei, eu sei. Eu senti a catinga da bebida, quase que eu caí também, quase que eu fiquei bêbado também. Ele falou, eu fumo. Eu falei, eu sei, estou sentindo a catinga do cigarro. Ele falou, eu acabei de mexer com droga. Eu falei, eu estou sentindo o cheiro da maconha também. Eu falei, o que você quer? Ele falou, minha vida não está valendo nada, eu quero morrer. Eu quero suicidar. Eu sou uma vergonha para os meus pais, que são crentes, os pais dele eram membros da Assembleia de Deus. Eu sou uma vergonha para eles. Eu quero acabar com a minha vida. Eu falei, tá bom, vou te ajudar então. Vou te ajudar a acabar com a sua vida. Você quer morrer? Então você vai morrer. Eu falei, eu tenho duas alternativas para você. A primeira é você suicidar mesmo, que sua vida está uma porcaria. Eu te levo lá no alto da prefeitura, lá tinha a prefeitura tinha o 7º andar, que era lá bem. Falei, eu subo lá, eu conheço o segurança, você vai deixar eu subir lá, e eu empurro você lá de cima. E você cai lá embaixo e acabou. Ele falou, mas qual é a outra? O senhor falou que tinha duas alternativas, qual é a segunda? A segunda é você ter uma experiência com Jesus, que ele transformar sua vida. Aí caiu de joelho e falou, eu quero a segunda. Aí eu expus para ele o plano de salvação. E ele falou, eu quero ser Jesus, porque eu preciso que minha vida seja transformada. E eu orei com ele, queridos, e foi um milagre instantâneo. A hora que nós levantamos da oração, eu orei por ele, depois pedi que ele orasse comigo, fazendo a entrega dele ao Senhor Jesus, e suplicando a libertação. E a hora que o rapaz levantou, ele não estava mais bêbado, não estava mais catingando cigarro, nem maconha, estava com um semblante totalmente diferente. Uma transformação. A decisão que ele tomou levou a uma transformação imediata. Aí ele falou também, meu patrão me mandou embora do serviço hoje cedo, porque eu cheguei lá desse jeito e me mandou embora. Falei, com razão. Falei, você quer voltar a trabalhar lá? Eu vou ligar para o seu patrão agora. Ele falou, quero. O patrão dele era um presbítero, que era meu amigo. Eu liguei para o presbítero, contei o que aconteceu. Não, manda ele voltar aqui agora, ele é o melhor funcionário que eu tenho. Eu só o demiti porque ele estava mexendo com droga e querendo vender droga para os outros funcionários. Mas se ele agora é um servo de Deus, manda ele para cá, eu preciso dele agora. E voltou a trabalhar no mesmo dia. Mas alguns meses depois ele foi embora, voltou para casa dos pais, que moravam numa outra cidade, e foi para o seminário. Hoje é pastor da Assembleia de Deus. Decisões que mudam nosso destino. Decisões que transformam as nossas vidas. Por isso que nós somos chamados nesta noite, você e eu somos chamados a tomar decisões. Decisões quanto à nossa fidelidade ao Deus que nos salvou. Quarto lugar, o cuidado do Pai Celestial. Versículo 9 diz assim, ora, Deus fez com que Daniel achasse graça e misericórdia diante do chefe dos eunucos. Então veja a resposta de Deus ao servo que é fiel a ele. O Senhor moveu o coração daquele profissional ali, daquele funcionário do rei, que ele não podia fazer aquilo. Ele corria risco de vida também. Porque naquela época a pessoa não era só despedida, mandava matar a pessoa, porque ela traiu o rei. Mas o Senhor trabalhou de tal maneira na vida daquele homem para abençoar Daniel e seus amigos, que ele concordou. Então é o cuidado do Pai Celestial para com as nossas vidas. Daniel falou, então a partir de agora, nós vamos só comer legumes.
E foi um período de 3 anos. Então, queridos, o Pai Celestial move corações até de ímpios e de incrédulos para nos abençoar, quando nós somos fiéis a Ele. Esse é outro desafio que o Senhor lança na nossa vida. Ele está dizendo, Emílio, quero cuidar de você. Ele vai lá atrás, diz, Betinho, quero cuidar de você. Pedro, quero cuidar de você. Ele sobe lá em cima e fala, Levi, quero cuidar de você. Seja fiel a mim que eu vou cuidar de você. Então isso aconteceu com a vida de Daniel. Então, quando nós somos fiéis ao Pai Celestial, Ele age a nosso favor mesmo em situações adversas. Mas difíceis que sejam situações. O Senhor age a nosso favor, por quê? Porque nós somos fiéis a Ele. Então esse é o quarto desafio. Quinto desafio, Daniel era fiel ao Deus soberano. Ou seja, então, esse texto nos lembra que Daniel estava numa terra estrangeira, totalmente diferente da terra dele, mas ele era fiel a um Deus que é um Deus soberano. E Deus mostra para Daniel e para seus companheiros que mesmo naquele país estranho, mesmo naquele país cheio de costumes, cheio de tradições, cheio de idolatria, cheio de paganismo, Deus estava no controle das coisas. Então, muitas vezes, queridos, a nossa fé enfraquece um pouquinho. A gente fala, será que Deus está aqui comigo? Será que Deus está me vendo nesta hora? Será que Deus realmente me ama? O Senhor tem controle de todas as coisas. Mesmo que você esteja num ambiente terrível. Mesmo que você seja envolvido por um ambiente terrível, por causa do seu trabalho ou do seu estudo, saiba que o Senhor está lá. E Ele tem o controle das situações. Nós vivemos, queridos, uma sociedade que frequentemente nos pressiona a quê? A nos conformarmos com seus padrões. E muitos padrões não agradam a Deus. Eu me lembro de uma experiência que eu ouvi na 8ª igreja em Belo Horizonte, uma recém-convertida. Ela era secretária de uma empresa. E o chefe dela falou com ela, falou, olha, hoje eu não dou para ninguém, vai chegar um sujeito aí que vai vir me cobrar algumas coisas que estou devendo para ele, eu não quero recebê-lo. Você diz para ele que eu não estou. E quando chegou aquela pessoa, a jovem falou, meu patrão está, mas ele não quer te receber. Ela não mentiu, não fez o que o patrão queria. E o rapaz entrou no escritório dentro, invadiu lá e foi brigar com o outro lá dentro e tal. E quando terminou a confusão, o patrão chegou e falou, você está despedida. E você não fez o que eu mandei. Eu fui embora. Falou assim, tá bom. Quando ela chegou contou isso na igreja, um dos empresários da igreja falou, eu quero você trabalhar comigo, você vai ser minha secretária executiva. Salário, ó, aumentou, né? Porque foi fiel ao Senhor. Então, o desafio a nós, diante das pressões, para conformarmos com esse mundo, o desafio diz não, porque eu sou fiel a Deus. Acaso pecaria eu contra o meu Deus, como diz José, quando foi assediado pela esposa de Potifar? Então, queridos, esse texto nos ensina que é possível manter nossa integridade e fidelidade a Deus, mesmo quando estamos cercados por um ambiente hostil, um ambiente, podemos dizer, até selvagem. Porque devemos tomar uma decisão em nosso coração, com Daniel, de não nos contaminarmos com as coisas desse mundo. Não. Simplesmente fala não. Então isso requer o quê? Determinação diária de viver aquilo que a palavra de Deus nos ensina. Isso vai fortalecer a nossa fé e vai nos trazer coragem para tomarmos essas decisões. Em último lugar, vamos confiar no Pai Celestial a que servimos.
Portanto, quando nós tomamos uma decisão de honrar a Deus, então nós podemos confiar que Ele vai controlar toda a situação e que Ele moverá circunstâncias ou barreiras intransponíveis ao nosso redor para cumprir o propósito que Ele tem na nossa vida. Deus tem um propósito para cada um de nós. E se você for fiel a Ele, Ele vai remover montanhas para poder manter esse propósito dele na nossa vida. Algumas lições práticas para o nosso dia a dia. Então, que nós sejamos fiéis como Daniel. Propôs Daniel no seu coração não se contaminar com as iguarias do rei. Tomou a decisão e levou avante. E chegou lá para o chefe e falou: olha, faz a experiência com a gente. E quando findou esses 3 anos, eles eram os mais jovens, mais formosos dos outros todos que estavam lá. Fidelidade de Deus. Eles foram fiéis na adversidade, Deus foi fiel com eles. Deus deu a eles saúde, sabedoria, eles eram os mais sábios. De todo o grupo que estava lá, eles eram os mais sábios. Por quê? Foram fiéis a Deus. Decidiram não se contaminar. Então, algumas lições práticas aqui para a gente. A primeira, Deus está no controle. Como eu disse, Deus tem um propósito na sua vida. E se você for fiel a Ele, Ele vai dizer: eu controlo a sua vida. E vai tudo acontecer de acordo com os meus propósitos para você. A segunda lição, fidelidade em tempo de adversidade. É possível ser fiel a Deus, mesmo quando estamos num ambiente hostil, um ambiente de cultura diferente da nossa, práticas diferentes da nossa? Sim. Se você falar: Senhor, eu quero ser sempre fiel ao Senhor, o Senhor vai fazer com que você consiga ser fiel a Ele em tempos de adversidade. Você não vai enfraquecer na sua fé e não vai ser derrotado pelo inimigo. A importância da obediência. Quando nós obedecemos a Deus, o Senhor vai nos trazer bênçãos e sabedoria. Tiago diz assim: se você precisa de sabedoria, peça a Deus. Ele é o Senhor da sabedoria, Ele é a fonte da sabedoria. Em último lugar, aliás, penúltimo, Deus abençoa a fidelidade. Daniel e seus colegas foram recompensados com sabedoria, saúde, conhecimento e oportunidades. Por quê? Foi fiel a Deus em meio à adversidade. E último, integridade. Daniel e seus amigos se recusaram a comprometer seus princípios e valores, demonstrando integridade em suas decisões e ações. Esse é o desafio a você e a mim nesta noite. Estão sendo desafiados. Sejamos fiéis em meio às adversidades que nós enfrentamos no dia a dia. Principalmente vocês jovens, enfrentam mais adversidade que a gente, que já não é tão jovem. Mas que você faça como Daniel. Senhor, eu quero manter fiel ao Senhor, custe o que custar. Eu tomar decisões que vão glorificar o nome do Senhor. Que sou um servo, sou uma serva fiel ao Senhor. Feche seus olhos, vamos orar, pois nós vamos cantar mais. Nossos irmãos estarão nos conduzindo cânticos. Vamos ficar em pé. Fale com o Senhor nesse momento. Eu não sei qual adversidade você está enfrentando. O Senhor está te desafiando a ser fiel. Você é uma adversidade dentro de casa, uma coisa que parece simples. O Senhor está te desafiando nessa noite a não se contaminar, a tomar decisões, e decisões que glorifiquem a esse Deus maravilhoso. E Ele vai ser fiel a você. E Ele vai fazer coisas extraordinárias na sua vida. Fale com Ele nesse momento. Pai querido,
Como é gostoso ser desafiado pela Tua palavra. Pai, que nessa noite esses desafios enfrentados pelo jovem Daniel e seus companheiros, de fidelidade ao Senhor em meio às adversidades, Pai, que isso mexa conosco também. Para que saiamos daqui dizendo, Pai, eu quero ser fiel, Senhor. Não importa as circunstâncias. Não quero me contaminar com as coisas que desagradam ao Senhor. E como Daniel, o Senhor vai nos abençoar com saúde, com sabedoria, com novas oportunidades. O Senhor move até os ímpios, ó Pai, até os incrédulos, para cumprir os propósitos do Senhor na nossa vida. Louvado seja o Teu nome, ó Pai, pela bênção de sermos servos do Senhor. Te adoramos, Pai, em nome do Senhor Jesus. Amém.